Olá a todos, o meu nome é Aníbal Cunha. Gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio desta primeira temporada do Automation Talks. Este podcast é promovido pela Doc Digitizer com o objetivo de fazer showcase de projetos de transformação digital e inteligência artificial com automação e um elevado impacto. Traremos assim ao Automation Talks convidados com um trabalho relevante nestas áreas e que connosco irão discutir não só projetos, mas também o futuro. O futuro onde a tecnologia irá certamente moldar a sociedade e onde cada um de nós, enquanto pessoa, terá de conviver com máquinas e robôs e algoritmos que em alguns casos nos facilitarão a vida, em outros tantos nos levantarão desafios enormes enquanto espécie. Esperamos que de forma pacífica. Esta primeira temporada será dedicada a projetos nacionais onde tenham partido ou partam por portugueses. Para me ajudar nesta missão, hoje o João infelizmente não está connosco, outras missões se levantaram, mas a Raquel estará sempre aqui para nos ajudar e, claro, o João nos outros episódios fará sempre parte desta parte importante. Estarão aqui para nos dar input e a participar nesta conversa e ajudar a fazer as perguntas difíceis. Apoiem o projeto, call to actions habituais, sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o canal e sem mais demoras, Luís, esta apresentação vai ser diferente, porque estou aqui a fazer sozinho. O Luís é o atual presidente da Junta da Freguesia da Estrela. Começou por estudar no Instituto Superior Técnico em Engenharia Naval e posteriormente no Instituto Superior de Gestão de Empresas. Começou a sua carreira política desde cedo, se eu não me engano desde os 14 anos. Luís, se eu estiver enganado, corrijo-me. E já agora é Engenharia e Arquitetura Naval. Obrigado, ok. Tornou-se assessor do Secretário de Estado da Cultura entre 2011 e 2012, assessor do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia entre 2013, no ano de 2013, e atualmente Presidente da Freguesia da Estrela, onde é o seu lugar de destaque. É também Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e Presidente do PSD Lisboa. Luís, disse tudo bem ou nem por isso? Sim, escolheste começar só por 2011, quer dizer, eu não comecei só a trabalhar em 2011, mas também se não tornava-se muito cansativo, mas sim. Não, eu acredito, ou seja, normalmente a gente fala aqui de uma forma resumida, ultimamente, muito bem. onde é que... Se não passávamos aqui, se calhar, o tempo todo a discutir o que é que eu fiz no passado, e o que se pretende aqui é projetar um bocado o futuro, não é? Exatamente, nós não gostamos nem costumamos julgar as pessoas pelo aquilo que de alguma forma possam ter feito no passado. Gostamos mais de perspectivar o futuro. Dessa maneira até parece que podia ter sido um criminoso ou coisa assim. Por amor de Deus. Olha, deixa-me dizer, para mim é muito especial estares aqui, porque és uma pessoa, como tu sabes, és uma pessoa que eu admiro bastante e que me ensinou muito ao longo deste tempo. Posso dizer, não sei se isto também é currículo ao cadastro, mas acho que posso dizer que somos amigos. É cadastro para ti, para mim é currículo. Certo. Pronto, e portanto é uma grande responsabilidade para mim, mas eu gostava de começar por perguntar, foi um ano particularmente difícil ou diferente? Isto naquilo que tu fazes, que é ser presidente de junta, como é que impactou? Ou seja, algumas das pessoas, que é o meu caso, podemos trabalhar de casa, um presidente de junta pode trabalhar de casa? Bom, eu não sou, eu estou presidente de junta. Tem sido um desafio, eu diria, agridoce. Por um lado, porque o desafio autárquico reveste-se de especial dimensão em momentos particularmente difíceis. Eu diria que a gestão diária é obviamente uma paixão de todos, mas a gestão perante ciclos disruptivos ou climas profundamente antagónicos à normalidade, como este que nós estamos a viver, constituem por si um desafio que é, eu diria, o expoente máximo da missão de um autarca, que é poder estar disponível para a sua comunidade no momento mais difícil. Esse é o lado doce, não é? O lado mais ácido que contribui para esta dimensão agridoce é que o lado doce reveste-se de uma profunda tristeza e de uma profunda agonia para a própria comunidade.
E o facto de vivermos num período de tamanha incerteza, onde a saúde pública todos os dias nos mostra a dimensão de uma pandemia que mata indiscriminadamente, e vemos a nossa comunidade a sofrer de forma, enfim, avassaladora, como também tenho experienciado, enfim, é o que nos retira um pouco a alegria de estar ao serviço. E, portanto, por isso é que eu disse, é um sentimento agridoce. Mas este ano tem sido um enorme desafio, não só do ponto de vista daquilo que é o modelo da organização, porque mais do que nunca, nestas situações dramáticas, as organizações que nós idealizamos e que nós implementamos, quando temos essa responsabilidade e essa capacidade, estão sujeitas, eu diria que ao derradeiro desafio. E para mim tem sido um privilégio enorme poder assistir à forma como a minha organização tem respondido de forma categórica àqueles que têm sido os principais anseios e as principais necessidades da comunidade que sigo. Mas a questão é, este desafio deste ano trouxe-nos muito a questão da automação e de podermos, de alguma forma, inovar na administração pública, o que para muitos é um contrassenso, principalmente no caso da administração local. Todos nós nos lembramos daquela questão do que o Hermano José caricaturava, que é eu é que sou presidente de junta e quer dizer, reduzia a imagem do presidente de junta. Acho que é justo ainda fazermos isso, principalmente nos dias em que correm, ou seja, como uma pandemia. Eu acho que, em primeiro lugar, qualquer agente político tem que ter capacidade para se poder rir dele próprio nos momentos bons e nos momentos maus. E eu acho que o Herman sempre foi, eu diria, um ótimo criador de caricaturas. Obviamente que não representa um presidente de junta. Já na altura, dificilmente isso poderia representar aquilo que era um presidente de junta. E a verdade é que um presidente de junta deve ser avaliado não pelos muito poucos casos que, enfim, como em qualquer profissão, eu diria que são os casos menos positivos da ação autárquica, mas sobretudo pela grande maioria, esmagadora maioria de casos onde o serviço público reina e onde a satisfação da comunidade é moeda de troca na ligação entre eleitos e eleitores. E a questão da automação e a questão deste novo mundo digital, eu diria que, não querendo obviamente aqui parecer muito, muito confiante, mas no caso da Estrela não foi propriamente um desafio. Nós desde 2014 que enverdámos por um caminho que pretendia exatamente, através das ferramentas digitais, através da automação, melhorar e aproximar o serviço público. O princípio não era um princípio pensado para cenários de crise. Muito pelo contrário, era mais uma resposta àquilo que em 2013 foi a reforma administrativa da cidade de Lisboa e que se traduziu na fusão de freguesias, e o caso da Estela é a fusão de 3 freguesias, e uma preocupação que isso representava. Se uma freguesia era, por essência, um espaço de proximidade entre eleitos e eleitores, entre o poder político e a sociedade que o poder político serve, então, se nós fôssemos reduzir o número de freguesias e, consequentemente, reduzir o número de eleitos disponíveis, poderia isso significar um afastamento dos seus eleitores, havendo menos pessoas para interagir menos eleitos para interagir com a comunidade que serviam. Poderia isso representar uma antítese ou um caminho contrário àquele que seria o caminho que as freguesias deveriam percorrer, porque as freguesias significam o oposto. Esse foi o ponto de partida do desafio que nós nos lançámos. E para mim, que sempre fui um entusiasta das soluções digitais, ainda há bocado fazias uma introdução muito engraçada, por causa que me fez lembrar uma apresentação que tive a oportunidade de fazer em Viena, exatamente por causa das dúvidas relativas à questão da introdução do digital e da automação e da inteligência artificial no seio das nossas comunidades. E eu sou um tecno-optimista e eu entendo que não acreditas naquela questão
do Exterminador. Exterminador. Não, isto não vai ser tudo controlado pela Skynet. Nós não vamos ser todos subjugados por uma inteligência artificial, porque, em bom rigor, a inteligência artificial, que nós vamos querer sempre que ela evolua, ela vai ter sempre que ser posicionada na dinâmica do serviço à comunidade e no serviço ao ser humano, para melhorar a nossa qualidade de vida, para ter um impacto positivo no nosso cotidiano. E, portanto, obviamente que haverá quem queira e quem tenha uma visão muito dantesca, quer utilizar a automação e a inteligência artificial para controlar, para dominar, para subjugar. Mas isso nós tivemos em todos os períodos do desenvolvimento tecnológico da nossa vida e, portanto, há sempre quem tenha uma perspectiva negativa. Como eu continuo a acreditar que a humanidade representa sempre o que de melhor pode existir, eu diria que o trabalho vai ser muito nesse sentido. E, portanto, eu sou um tecno-otimista e, como sou um tecno-otimista, entendia logo em 2014 que a solução para contrariar esse afastamento, esse potencial de afastamento entre o poder político e a comunidade que este servia, poderia residir exatamente em criarmos um conjunto de ferramentas de base digital, umas baseadas na interação direta com a comunidade, o conceito do cidadão como sensor, e depois uma segunda dimensão, que era claramente entrarmos numa dimensão de interação e, sobretudo, de consciência da própria resposta informática. E é aí que eu, em determinado momento, sobretudo a partir de 2016, passei a abandonar o conceito das Smart Cities e a querer implementar muito o conceito das cidades sentientes. A ideia de que não basta a cidade ser inteligente e ter respostas inteligentes, a cidade vai ter que começar a pensar. E isto significa que há um determinado conjunto de operações que têm forçosamente que evoluir para a gestão da inteligência artificial, porque estamos a falar de milhões de interações por minuto que têm necessariamente que ter, não estar dependentes, obviamente, da resposta humana, colocando o ser humano num outro patamar, que é o patamar da decisão. E aqui a tal confluência entre a oportunidade que a Big Data representa, o acesso a um manancial de informação, mas nós não podemos ser uma formiga num deserto de informação. Nós temos que ser uma formiga a quem a informação chega já trabalhada. E eu diria que a grande essência por trás das cidades sentientes é quando as cidades, ensinadas obviamente pelo ser humano, começam elas próprias a produzir dados para sobre eles o ser humano tomar decisões. Elas gerem os milhões de operações diárias por minuto que acontecem no dia-a-dia da cidade, a gestão do semáforo, do trânsito, não é só o trânsito naquela rua, é o trânsito naquela rua confluído com o trânsito que está a acontecer do outro lado da cidade, as velocidades de circulação, a questão da entrada das operações dos sistemas de higiene urbana, tudo isso inevitavelmente tem que estar integrado, e nós aqui na Stele temos feito experiências e temos-nos considerado aqui um território bolsa de inovação, onde temos vindo a implementar ao longo destes anos todos um conjunto de soluções que testam exatamente estes conceitos e cujo sucesso, obviamente, nos apraz constatar, não pela nossa confiança e eu diria que a nossa pretensão de que as coisas estão bem feitas, mas por reconhecimento externo e pelos prémios que a freguesia tem granjeado ao longo dos últimos anos nessa área. E, portanto, sim, eu sou tecno-otimista, sim, eu acho que a cidade, de uma forma geral, vai evoluir, tem que evoluir, e já começa a evoluir no sentido da cidade sentiente, a cidade que já desempenha ou já tem capacidade para vir a desempenhar um conjunto de ações que resultam elas apenas e só da operação informática, sem intervenção humana, com parâmetros já estabelecidos, obviamente, com o ser humano, com os KPIs já perfeitamente definidos, com os indicadores que levam essas operações diárias a realizar-se sem qualquer intervenção humana e que do tal processamento de toda a informação que isso gera já vai a seguir criar apenas e só algumas linhas de orientação para que o ser humano depois, quase que numa lógica de escolha múltipla, ok, a cidade dá-te 5 opções, qual é que queres escolher? E é aqui que o processo de decisão tem que evoluir. Até muito numa lógica de pirâmide de Maslow, porque
porque à medida que nós vamos resolvendo aqui as necessidades básicas de funcionamento da cidade, vamos ter que evoluir nessas mesmas necessidades e na forma como essas necessidades depois têm a resposta por parte dos decisores. Luís, pegaste aí 2 ou 3 pontos que eu gostava de explorar. Um deles tem que ver com o facto de teres falado, vocês já estão a trabalhar em tecnologia e automação neste campo já desde 2014, presumo que é desde que assumiste o cargo. Não, eu assumi em novembro de 2013 e entre novembro e fevereiro de 2013 não trabalhámos nessa área. Eu estive só dedicado a organizar a junta, basicamente a pensar um modelo organizacional da junta que pudesse vir, obviamente, a incorporar essas dimensões. Mas esses primeiros, diria que 5, 6 meses, foram dedicados a compreender o estado de arte, e a começar a fazer as adaptações. Repara, era a fusão de 3 freguesias, certo. 3 culturas diferentes. Portanto, a freguesia de Estrela é o resultado da antiga freguesia da Lapa, de Santos o Velho e dos Prazeres. E isto significava, em determinado momento, que nós temos aqui 3 culturas diferentes de trabalho, 3 formas de desenvolver operações, ao que se juntou um conjunto de serviços que vieram da Câmara Municipal e foram embutidos diretamente na orgânica da Junta de Freguesia, com outra cultura de trabalho completamente diferente. Em alguns, num certo caso, inclusive, não havia propriamente uma cultura de trabalho. Havia quase que uma operação por reação, o que tornava muito limitada a capacidade de evolução da própria estrutura. Portanto, esses primeiros 6 meses foram de como é que nós olhamos para uma estrutura que está habituada, eu diria que a uma dimensão, em certa medida, quase que do pior do que nós podíamos imaginar seria o funcionalismo público. Não é verdade, nós temos quadros aqui dentro da Junta de Freguesia, quadros profissionais muito desmotivados, muito mal preparados, com muitos anos com total ausência de formação. Exatamente, por isso. Como é que nós, de repente, introduzimos a era digital? Era exatamente isso que eu te ia perguntar, ou seja, qual é que foi o drive para a Junta de Freguesia assumir que devia investir de alguma forma na transformação digital, ainda por cima falas-me em 3 freguesias muito antiquadas, ou seja, com tantos outros focos urgentes como para o investimento, como é que consegues convencer? A higiene urbana da Câmara Municipal, que foi para a Junta de Freguesia, tinha um modelo operacional, aliás, que eu desconfio que se calhar, ou espero que não, mas que na altura me deixou muito frustrado, que se baseava praticamente em regras e em dinâmicas que estavam estabelecidas, vê tu bem, desde a década de 80 do século passado. Quer dizer, eu tinha meia dúzia de anos quando eles estavam a definir o que ainda hoje é aplicado. Isto não faz sentido nenhum, não é? E como é que tu consegues convencer o teu executivo, então, e funcionários, munícipes, fregueses, que o investimento devia ser feito na transformação digital e não nesses focos urgentes, como era o caso da recolha de resíduos urbanos? Ainda que eu sei que um dos teus projetos, e já vamos falar mais à frente, seja um crossover disso mesmo. Mas é isso mesmo. A recolha, por exemplo, a gestão da higiene urbana, a recolha do lixo ainda não é uma competência da Junta, infelizmente. Eu gostava muito que fosse, mas neste momento nós só fazemos, eu diria, pequenas recolhas de lixo que se vai depositando pelas ruas e fazemos, aliás, um pouco à revelia da própria Câmara, e porque entendemos que não pode lá ficar. Quer dizer, o lixo abandonado numa esquina tem que ficar à espera que a Câmara o venha buscar, e a Câmara não consegue gerir uma cidade assim. Eu tenho pedido à Câmara para passar essa competência para as juntas. Eles não passaram foi recolher lixo à volta dos ecopontos, que não é propriamente uma competência, porque não é propriamente uma operação específica. E eu aproveitei e disse, bom, quem diz que recolhe lixo à volta dos ecopontos, recolhe também lixo nas esquinas das ruas ou à volta de caixotes de lixo que não tenham sido recolhidos e que a Câmara não tenha, recolhido. Agora, convencer o Executivo não foi nada difícil, pelo contrário, eles estavam embutidos do mesmo espírito que me trazia na altura para este desafio.
Já mais, enfim, mais complexo foi, em primeiro lugar, convencer a própria estrutura. Estamos a falar de um quadro profissional que, de repente, eu pretendia arrastar para fora da zona de conforto. Não era abandonar, foram arrastados para fora da zona de conforto. As equipas de higiene urbana, por exemplo, da Junta de Freguesia, imaginam que há pessoas que, muitas delas, fantásticos trabalhadores, pessoas dedicadas, e isso, de facto, tenho que dizer, são pessoas que fazem um serviço que, ao fim e ao cabo, não inveja a ninguém, e fazem-no com a dedicação e com o empenho que é raro assistir numa função tão complexa e tão desafiante como é o caso do trabalho na higiene urbana. Mas a grande maioria deles, pouco mais que a quarta classe tem. A antiga quarta classe, hoje é o quarto ano. Como é que nós nos dirigimos a essas pessoas e lhes dizemos: ouçam, nós vamos pôr-vos a operar diariamente numa base digital, recorrendo aqui a um conjunto de plataformas que pretendem simplificar a vossa ação e a vossa organização e planeamento. Eles vão olhar para nós. E eu julgo que a grande vantagem que conseguimos ter naquele momento foi o facto de estarmos perante algo também novo. Uma nova junta de freguesia, e aqui tive uma conversa com todos e expliquei que o grande objetivo aqui não era sermos mais uma junta, porque isso não faria sentido. Que o que nós devíamos olhar para a organização e para as pessoas que constituem a própria organização e dizermos-nos uns aos outros que nós podíamos ser muito mais do que isso. E que as pessoas lá fora, a comunidade que pretendíamos servir, também tinham a expectativa que nós fôssemos algo diferente, porque se tinha feito uma reforma administrativa apenas para ficar tudo igual, só que mais pesado, então isto era inútil, não é? E foi aqui um bocado que nasceu este conceito logo em 2014 da Junta Startup, e que entretanto veio, enfim, foi um nickname que nós ganhámos e que tem muito a ver com aquilo que nós representámos na altura. Hoje já não somos propriamente uma startup, hoje já somos um caso confirmado de inovação. Um unicórnio. Eu diria que, enfim, pela dimensão do sucesso, sim. Espero que depois não sejamos caso único, porque, aliás, parte significativa do investimento que temos feito aqui, e foi, aliás, uma das linhas orientadoras da estratégia que eu defini, era o facto de tudo o que nós viéssemos aqui a implementar, e implementámos, ter duas dimensões fundamentais. A primeira é a de ser adaptável. Ser exportável para outras organizações. De ser adaptável, ou seja, eu hoje tinha uma solução para um território, e o território tinha a dimensão da estrela. Amanhã esta solução poderia funcionar numa freguesia ao lado. E desempenhar exatamente com o mesmo grau de eficácia, o mesmo grau de modelo operacional e sucesso organizacional. E depois escalável, segunda dimensão, que significava que tanto poderia funcionar para a junta ao lado, como poderia ganhar dimensão e ir funcionar numa câmara. Porquê? Porque se nós fizéssemos algo que não tivesse feito assim exclusivamente à nossa medida, e se isto pudesse ser multiplicado por mais territórios, nós poderíamos depois criar esta condição que era o meu sonho final, que era a tal ideia da cidade sentiente, ou seja, em determinado momento os sistemas comunicavam todos uns com os outros e não estavam sujeitos a uma cultura organizacional diferente de freguesia para freguesia ou de uma freguesia para câmara. Porquê? Porque a dimensão digital não conhece culturas, não é? Nem tem que conhecer, tem é que entregar resultados. E foi muito por aí, foi esse de facto o nosso grande drive. Já vieram ter contigo e te perguntaram de alguma forma, vocês não são uma empresa, ou seja, é difícil exportarem um produto, não é? Mas se já vieram ter contigo para exportar a ideia, não é? Ou seja, para tornar real isso que me estás a dizer, para outras juntas ou outras câmaras? Já, e algumas das soluções que nós hoje temos são soluções que foram implementadas já noutros territórios. E a parte mais engraçada é que foram colocadas não só ao serviço de outros territórios geridos publicamente, como também de outros territórios geridos de forma privada.
temos inclusivamente uma história de um spin-off de uma das nossas plataformas que está a ser utilizada para a gestão de uma fábrica, portanto, para a gestão de operações numa fábrica. E, portanto, eu diria que isso para mim foi o marco daquilo que era o mais relevante, que era conseguir a adaptabilidade destas soluções e, sobretudo, o reconhecimento de que elas eram úteis não só no nosso território, mas também para outros territórios e para outras dimensões da operação. Bom, vamos deixar de falar no abstrato, porque os nossos ouvintes neste momento não sabem do que é que estamos a falar. Eu conheço relativamente bem os projetos, tu melhor que ninguém deves ser a pessoa que melhor conhece, mas eu gostava que falasse um pouco sobre eles. Eles, para quem não conheça, estamos a falar de... Eu vou aqui destacar dois, se quiseres falar de mais, estás à vontade, que é o projeto GeoEstrela, que acho que foi o primeiro, certo? A Estrela Segura e o Chamem o Lixo. Ok? Já falaste de 3, afinal, não falaste só de 2. 3, desculpa, 3. Queria que eu também acredito que tenham outros, mas queria que me explicasses. Eu sei que esses, um pouco a ideia de base é um pouco transversal entre os 3. Se me podias falar um pouco destes projetos. Sim, o GeoEstrela, na realidade, todos os que tu falaste, tem uma história muito engraçada por trás disto tudo e mostra como às vezes a forma como as pessoas percepcionam aquilo que nós criamos depois acaba por ser a forma como elas são de facto apresentadas e não a forma como nós as criamos. O GeoEstrela, na realidade, é tudo. O Chamo-Lixo é GeoEstrela, o Estrela Segura é GeoEstrela, o Estrela Participa é GeoEstrela, o Estrela Limpa, que tu não falaste também, é GeoEstrela. Enfim, eu podia estar aqui o resto da tarde. O problema foi que, como na altura lançámos uma plataforma de gestão de ocorrências e que fazia parte da família GeoEstrela, e uma vez perguntaram-me, então isto é o quê? Isso é parte do GeoEstrela. E de repente ficou, então, e passaram a escrevê-lo como se aquilo fosse o GeoEstrela. O GeoEstrela é tudo. O GeoEstrela é um conceito de gestão georreferenciada do território. GeoEstrela. Só que a plataforma de gestão de ocorrências, que hoje é a conhecida, e os prémios que ganhou obrigaram a fixar o nome, portanto, é o GeoEstrela. Na realidade, ou a GeoEstrela, que é uma plataforma, na realidade tornou-se, digamos, bandeira. E o que é a GeoEstrela e qual é aqui a grande diferença? Basicamente o que nós criámos foi aqui uma plataforma que permitia, eu diria que num primeiro grau de aproximação, lá está outra vez, entre a comunidade e a estrutura político-administrativa que a serve. E geralmente reportar problemas no território era sempre muito complicado. Ou tinha que se ir à repartição, ou à sede da instituição a quem queríamos reportar, ou então muitas das plataformas que existiam novas, que apareciam, como por exemplo apareceu em outras cidades do país, inclusive também na cidade de Lisboa, eram muito complexas e muito pouco intuitivas, portanto as pessoas afastavam-se da sua utilização. Para além disso, tinham uma outra dimensão. Essas plataformas não eram o sistema de resposta. Essas plataformas eram um substituto ao mecanismo de comunicação. Ou seja, elas tinham sido idealizadas apenas para fazer chegar a informação aos serviços. É como a caixinha de sugestões no supermercado, não é? Estava ao nível de eu ir à repartição ou ao atendimento da organização e dizer, olha, eu quero fazer uma reclamação, olha, está aqui um formulário, preencha aqui o formulário, este formulário vai ao nosso diretor e depois o diretor irá pronunciar-se e fazer o despacho, ou vai ao presidente de junta e o presidente de junta há de se pronunciar e depois há de responder se vai fazer, se não vai fazer, etc. E isto gerava aqui, do meu ponto de vista, duas enormes frustrações. Desde logo a complexidade que se tinha que seguir para reclamar de algo. Quer dizer, até parecia que as instituições que estão lá para resolver os nossos problemas queriam criar dificuldades às reclamações. Eu recordo-me até na altura de alguns autarcas, presidentes de junta, voltarem-se comigo dizendo, tu és doido, então, mas tu estás a facilitar o ato de reclamar. E eu, sim, claro. Então, se eu estou aqui para resolver o problema às pessoas, se eu não souber onde é que estão os problemas e se eu não tiver capacidade de reagir rapidamente, eu nunca os vou resolver. Qual é o grau de satisfação que eu vou proporcionar à comunidade que serve? Não é nenhum. Portanto, não tenho problema nenhum em assumir que há de certeza fragilidades no serviço, porque há.
Portanto, constatar o óbvio, quer dizer, é a mesma coisa de dizeres, olha, está ali um buraco na rua, e se eu não olhar para lá o buraco desaparece? Não é o buraco não vai desaparecer por eu não estar a olhar para ele. E, portanto, era neste grau de intervenção que nós queríamos criar aqui maior proximidade. E de facto, esse mecanismo era muito burocrático, era muito demoroso, e nós na Estrela criámos um sistema muito simples. Ligámos aquilo ao telemóvel para a georreferenciação e dissemos a reclamação não tem que ser por escrita, não tem que preencher uma data de campo, só tem que mandar uma fotografia. E para nós, uma fotografia com a georreferenciação era localização, era dados mais do que suficientes para as pessoas poderem reclamar e para nós podermos agir. E a segunda dimensão não era só a plataforma para reclamar, era toda a estrutura que estava à volta na organização da junta de freguesia, respondia diretamente à pessoa. O status estava direto, certo? Exatamente. A pessoa estava basicamente a interagir diretamente com o calceteiro. Não estava a falar com o presidente de junta, não estava a falar com o diretor disto ou daquilo ou daquilo outro. Estava a dirigir-se ao calceteiro da junta de freguesia. Nós estávamos, desta forma, a colocar os serviços da junta diretamente ao dispor das pessoas. Dizes tu, mas isso ainda não é, isso não entramos aqui na automação, não entramos aqui no... Entramos, começamos a entrar. Porquê? Porque a partir daí está-se a gerar, por trás de tudo isto, há um sistema inteligente que filtra a informação. Repara, se eu tiver, de repente, de um momento para o outro, 30 ou 40 reclamações, que é muito possível e que já aconteceu, todas no mesmo minuto, tem que haver, ou melhor ainda, imagina que são todas no mesmo segundo, tem que haver capacidade, não só para fazer a devida gestão das reclamações, em tempo real e com rápida índice de resposta, mas também, sobretudo, de operacionalizar a resposta. Definir as prioridades e operacionalizar a resposta. E, portanto, nós numa primeira fase tivemos, inclusivamente, uma gestão que era feita, monitorizada, melhor dizendo, por operadores humanos, que asseguravam um bocado mais aquela ideia de que, é um pouco como imaginam os carros que enfim, eu ia dizer que são do futuro, mas que eu acho que são cada vez mais do presente. Os carros que não precisam de motorista. Quando são autónomos, sim. O que é que acontece? O volante continua lá. E eu acho que isto é um estigma ainda do ser humano de sentir que tem algum controle. Nós, para mantermos esse grau de confiança, até para as pessoas, implementámos monitorização humana ao processo, que não o atrasava, pelo contrário. Assegurava que, de facto, aquilo tinha a celeridade necessária e suficiente. Trocando aqui por techies, só para clarificar. Portanto, o GeoEstrela funciona, em vez de eu chamar um Uber e assistir ao reporte de onde é que está o carro, onde é que está o motorista, eu chamo o agente de resolução do problema da autarquia, que pode ser um buraco na estrada, tira uma fotografia e, como falaste bem, e vem o calceteiro para reparar, e eu vou tendo um reporte live do que está a passar. Portanto, é isto. Sim, eu só não faria no GeoEstrela a analogia com o Uber, porque essa analogia é mais correta para o chamo-lixo. Porque o chamo-lixo é que, de facto, funciona como a Uber. Nós, em brincadeira, quando estávamos a desenvolver a solução, dizíamos que o chamo-lixo era o Uber do lixo. A diferença do chamo-lixo para o GeoEstrela é que o chamo-lixo, além de estar focado apenas numa operação concreta que nós identificamos como sendo uma das principais prioridades das pessoas, e lá está, volto a dizer, o lixo não é uma competência da junta de freguesia, nós não temos que recolher. Mas como nós percebemos que era um problema e que afeta muito a saúde pública e a qualidade de vida da nossa comunidade, nós criámos uma plataforma que especificamente, essa ainda ia mais longe. Enquanto o GeoEstrela comunica com o planeamento diário da operação, ou seja, o GeoEstrela entra dentro da escala de prioridades da operação, as equipas saem de manhã para reparar as calçadas, saem de manhã para varrer as ruas, saem de manhã para cuidar dos jardins. E quando saem, o GeoEstrela foi um elemento decisivo na construção do seu planeamento daquele dia. O Chamo-Lixo é uma plataforma que comunica não com o modelo de organização, mas diretamente com o operador. Ou seja, a viatura que está a fazer a recolha do lixo está automaticamente a receber as notificações.
e é como se tivesse, chamou para ir recolher o lixo e ela está a acabar uma recolha, não é? E a seguir vai para aquele ponto. O chama-lixo é uma evolução significativa, porquê? Porque aí a gestão passou a ser também uma gestão de circuitos. Já não era só uma questão de gestão de prioridades, era uma gestão de circuitos, porque nós queríamos optimizar a circulação das nossas viaturas para a recolha do lixo, reduzindo o tempo de resposta, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e tendo, obviamente, maior eficácia do ponto de vista da própria operação. E, portanto, o chama-lixo foi essa resposta. Nós estamos neste momento, e isto não é só o chama-lixo, ou o Geoestrela, ou o Estrela Limpa, ou o Estrela Participa, mas já agora damos um pulinho para a Estrela Segura, que tu falaste. E o Estrela Segura, qual é o grande fator diferenciador? É que, enquanto, por exemplo, o chama-lixo ou o Geoestrela agiam sobre uma dimensão de problemas no território, o Estrela Participa, por exemplo, que foi uma revolução que nós fizemos aos orçamentos participativos, permitindo que as pessoas estivessem durante o ano inteiro sempre a fazer sugestões, sempre a lançar a votação as propostas que tinham, e que agora até vamos ter aí uma adaptação muito engraçada de um projeto que estamos a desenvolver e que eu em breve também irei dar nota. Mas que teasing aqui, estás à vontade. Vamos fazer um spin-off devido aqui a um interesse muito, muito específico de um setor da nossa população relativamente a este tipo de oportunidades de participação cívica e, neste caso, até de participação na construção da própria comunidade. Porque o Estrela Participa, basicamente, é dar oportunidade às pessoas para proporem projetos para certas zonas da freguesia, que estejam ao alcance da junta de freguesia, e se estiverem ao alcance da junta de freguesia, nós levamos depois avante, caso isso tenha uma votação expressiva, com regras que estão já definidas, sendo que também é possível votar contra, não é? Por exemplo, eu posso achar muito interessante ter um quiosque à porta da tua casa, mas tu podes achar que um quiosque à porta da tua casa te vai arruinar as tardes de descanso. E, portanto, vais ter a oportunidade de, sobre essa proposta, dizer: eu peço imensa desculpa, não é nada contra si, mas eu sou contra essa solução. E podes votar contra. E depois o diferencial é que gera a execuibilidade do projeto. O Estrela Participa tem essa dimensão, a toda a altura as pessoas podem promover, vai haver agora este spin-off, mas o Estrela Segura tinha uma dimensão muito mais interessante que resultou portanto, não das questões relacionadas com o território físico, mas de questões relacionadas com problemas de sentimento e de comportamento humano. Ou seja, o Estrela Segura é um salto já muito grande na dinâmica de envolvimento da própria comunidade relativamente àquilo que são as regras básicas de viver em comunidade. Todas elas associadas aqui a um fenómeno muito importante, uma profunda reflexão que nós tivemos na altura com a própria Polícia de Segurança Pública, e uma matéria que os preocupava, que era a questão das cifras negras. Ou seja, o que é que são cifras negras? São ocorrências criminosas ou com caráter passível de ação criminal e que não são reportadas às autoridades. E, portanto, como não são reportadas às autoridades, elas não têm conhecimento. Pode haver um conjunto de assaltos numa rua, e estamos a falar apenas de situações de não emergência. Portanto, situações de emergência, não há plataforma nenhuma, é o 112 logo. Situações de não emergência, como, por exemplo, vai desde algo tão simples como alguém que verificou que foi um carro assaltado e que está o carro com o vidro partido e que precisa de sinalizar e enviar essa informação. Furtos, ou mesmo situações relacionadas com o sentimento de insegurança, pessoas dizerem: sei que houve um assalto numa casa aqui ao pé, a pessoa que está o proprietário da casa não fez qualquer reclamação à polícia, não há nenhum auto a decorrer, e o que acontece é que, como não há essa informação criminal, ou passível de ação criminal, as forças de segurança não têm capacidade para adaptar o seu dispositivo em função dessa urgência. E, portanto, se ninguém reporta, e porquê que ninguém reporta? Porque as pessoas sentem-se às vezes muito intimidadas pela complexidade de se terem de deslocar uma esquadra, etc., para reportar seja o que for. E o que nós criámos foi uma forma das pessoas poderem, de certa maneira, manifestar esse sentimento de insegurança ou de descontentamento relativamente a incumprimento de leis ou regras.
E o Estrela Segura começou a dar-nos uma ideia muito clara, um mapa muito claro de dimensões de sentimento de insegurança da comunidade que a própria Polícia de Segurança Pública tinha, enfim, ouvia rumores e não sei o quê, mas que não tinha como apelar, por exemplo, para a administração interna, a dizer, olha, eu preciso de um reforço do meu dispositivo policial porque tenho aqui um aumento de atividade que pode ser pontual, pode ser regular, e, portanto, para dar resposta à comunidade que serve. Uma esquadra serve um território de uma freguesia aqui em Lisboa, portanto, tem essa preocupação também. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu acredito que o teu papel aqui, para além de idealizar e de alguma forma desenhar a arquitetura destes projetos, seja esse o principal. Eu já vi reportagens destas mesmas plataformas. Sei que tens um centro de controle, mas o teu papel aqui é muito de alto nível, ou seja, acredito que olhes diariamente para os dashboards, para os analytics, para perceber que está tudo bem com a operação, mas não tens uma intervenção direta com as ocorrências, certo? E procuro não ter. Procuro ter conhecimento das ocorrências, que é o que me interessa. Porque a dimensão que eu quero dar a este tipo de ferramentas não é a constatação do óbvio ou a constatação do simples e da existência de... eu quero que, com base na constatação do que está a acontecer, eu me possa dedicar a antecipar esses problemas. Portanto, quando eu começo a assistir a um conjunto de concentrações de problemas no meu território, eu começo a ter logo os alertas todos que me levam a refletir sobre soluções. É a tal dimensão sentiente que eu gostava que começássemos a ter. Ou seja, quando eu chego a uma fase em que o meu raciocínio está sobrecarregado com a informação, eu deixei de ser útil. E, portanto, eu quero que as plataformas, e é esse a forma como tenho pedido o seu desenvolvimento, eu quero que as plataformas, dentro de determinados parâmetros, me possam sinalizar alertas e eventuais, e a segunda fase é eventuais propostas ou soluções de resolução. E como é que isto é possível? E que informação é que eu tenho? E de que forma é que isto já se traduz? Por exemplo, nós, no âmbito daquilo que é uma coisa tão simples como lançámos um projeto de calçamento ou requalificação das calçadas. Muitas dos nossos passeios apresentavam sintomas claros de necessário, mais do que estarmos constantemente a tapar o buraco, se calhar precisávamos era de repensar todo o passeio e de reordenar todo o passeio. E as nossas prioridades foram estabelecidas pelo GeoEstrela. A concentração de problemas em determinados passeios deu-nos aquilo que era a informação que nos levou à conclusão de que isto não basta, não vale a pena estar a continuar com remendos aqui. Nós precisamos é de levantar isto tudo, precisamos de repor o pavimento e a calçada depois por cima. Porquê? Porque o problema claramente não era apenas e só um problema de um buraco aqui ou um buraco ali. Claro que nós temos situações pontuais de carros que estacionam em cima do passeio ou viaturas que usam o passeio para cargas e descargas e não compreendem que o passeio estruturalmente não está pensado para suportar aqueles pesos, não é? De forma muito leiga, portanto, aqueles quilos por metro quadrado. Agora, quis tentar adaptar isto um bocado à dimensão leiga e cometi uma imprecisão física, mas fica para outro dia. Mas a ideia é um bocado esta. Não há capacidade, os passeios não foram desenhados para nós termos uma carrinha de cargas e descargas em cima do passeio, por muito que isso seja útil e que não dificulte o trânsito. Muitas vezes não dificulta o trânsito, mas obriga as pessoas a ir para o meio da estrada. Isto mostra logo à partida que há aqui um desrespeito muito grande a prioridade é dada ao trânsito automóvel e não à segurança e circulação das pessoas. Mas isso é todo um tema para outra reunião. Aquilo que nos interessa é que, de facto, prejudica a calçada. Como é que foram as plataformas digitais que nos disseram, devido à concentração de problemas nesta zona, temos que recalcitar isto tudo, isto tem que ser tudo levantado, tem que ser tudo feito de novo. Porque senão, com a garantia de que nós só voltamos a ter problemas daqui a 2 anos, 3 anos, com este tipo de utilização. E é um investimento que vale a pena. E, portanto, significa que nós podemos passar mais algum tempo a dedicar prioridades a tapar buracos em outros lugares, até termos condições ou até aqueles outros lugares serem decretados pontos negros que têm que também eles passar ao recalcitamento. E nós aqui conseguimos antecipar.
Eu aqui só vivo frustrado é porque eu consigo antecipar, só que depois o tempo que eu ganho na antecipação perco depois na aprovação dos projetos na Câmara Municipal e no processo burocrático, porque é a Câmara que temos que depois, porque não é uma competência da Junta, nós só podemos tapar buracos, que é um bocadinho ridículo, mas depois projetos de requalificação têm que ser aprovados pela Câmara, porque são financiados pela Câmara. Acho que é uma fase de autonomia das juntas de freguesia que temos que ambicionar para um futuro muito próximo. Porque nós já sabemos fazer as coisas, já temos esse know-how e essa competência, e eu acho que nós até estamos mais qualificados. Falo em particular da Estrela, mas acho que é algo que podia ser transversal a mais freguesias. Estamos necessariamente qualificados para melhor cuidar do nosso território e melhor investir no nosso território. Olha, deixa-me mudar aqui um pouco o tema, na mesma, falando aqui de um futuro mais longínquo, mas inevitável. Iniciámos há muito um caminho onde as máquinas, como falámos há bocado, estão progressivamente a capturar o trabalho dos humanos. Acho que isto é uma verdade inegável. Antecipam-se processos de automatização, alguns já os explicaste. Claro, sim, diz-me. Eu tenho muita dificuldade com essa expressão as máquinas estão a ficar com os trabalhos do ser humano. Boa. Queremos discussão, sim, diz. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Não quero de forma alguma pôr em causa essa reflexão, nem minorar quem entende isso de forma muito sentida, e eu compreendo que haja certamente um conjunto de tarefas que a automação vem tornar mais eficazes do que a utilização do ser humano. Nós já tivemos isso na Revolução Industrial. Nós, na Revolução Industrial, de repente, deixámos de ter pessoas para operações industriais e passámos a ter máquinas. Houve muito desemprego na altura. Porquê? Porque a economia tem uma tendência de reagir à inovação e não de se antecipar à inovação. A economia não, desculpem, a formação. E, portanto, o que é que acontece? Como a formação vem em resposta à evolução, o problema é que os países e as sociedades não se organizam a olhar para o futuro, mas organizam-se a lembrar o passado. Um dos grandes desafios na dimensão formativa não é preparar pessoas para daqui a 5 anos irem para o mercado de trabalho. Nós, quando as pessoas entram para o primeiro ano da escola, têm 6 anos. Se fizerem sem problemas nenhuns todo o processo académico que passa pelo primeiro, segundo, terceiro ciclo, secundário e universidade, elas entram aos 6 e só lá para os 23 é que estão a sair. Ou seja, 17 anos depois de terem iniciado a sua formação, estão nem sequer completamente formados, estão prontos para o mercado de trabalho, por assim dizer. Não estão. Essa aqui é a questão. Certo. É que às vezes não estão. Estão mais formados. Sim. Agora não estão, se calhar, adequadamente formados. Porquê? Porque passaram 17 anos a seguir um ciclo de formação, sobretudo numa sociedade que evolui em ciclos que são cada vez mais curtos. Já nem é o ciclo dos 7 anos, já estamos no ciclo dos 6 anos e pouco. Portanto, isto vai inevitavelmente ter repercussões estão hoje as minhas filhas, se calhar eu quando hoje falo com as minhas filhas sobre as perspectivas profissionais delas, posso estar a prestar-lhes um mau serviço. Porque estou a falar-lhes posso correr o risco, eu não o faço porque, enfim, gosto de perspectivar as coisas, mas se calhar para quem não tem a oportunidade de ter esta reflexão, esta interação diária e este fascínio, porque eu também o tenho pelo futuro e pelas novas tecnologias e pela sociedade digital, pode correr o risco de estar a falar e incentivar os seus filhos a profissões que muito provavelmente estarão altamente condicionadas por máquinas quando eles terminarem a faculdade. No fundo elas estão a falar com o Luís do passado, mas ainda não sabem, não é? O Luís do futuro é que vai perceber isso quando elas acabarem de se formar, não é? E esse é que é o problema. Portanto, eu não acho que está a haver que as máquinas e que o digital estão a ocupar o lugar das tarefas humanas. Eu acho que estão a desempenhar um alívio das tarefas humanas, permitindo que o homem se foque noutras tarefas. Tarefas mais inteligentes, certo? Não tem a ver com a inteligência, tem a ver com a dimensão disruptiva. As máquinas não são disruptivas, nós é que podemos ser disruptivos, nós é que estamos sempre a virar o tabuleiro. Repara, este sistema que nós temos hoje, aqui com este sistema
microconferência, de debate, whatever. Antigamente, e quando eu digo antigamente era há um ano atrás, isto não era assim. Tu certamente, se querias fazer este programa, convidavas-me para ir ao teu estúdio, eu deslocava-me, demoraria meia hora a 45 minutos para ir, mais meia hora a 45 minutos para vir, um total desperdício de tempo na deslocação, para depois estar entre 1 a 2 horas num processo de debate e reflexão contigo. Ou seja, eu iria ter um desperdício associado a esta tarefa de 30% a 40%. 30% a 40% para poder executar isto. O Covid obrigou-nos a este distanciamento e, de repente, eu neste momento ligo isto para falar contigo, quando desligar isto estou imediatamente a fazer outra coisa. Agora, isto vai ter impactos. Ainda ontem participei num debate muito interessante e uma das questões que se colocava era então, e quem trabalha e, por exemplo, faz deslocações profissionais para participar em reuniões, em conferências, uma atividade, e, portanto, deslocas de uma cidade para outra e na outra tem que ficar hospedado. Paga um hotel. Certo. Agora não sai de casa. Quem tem atividade hoteleira perde uma fatia de mercado porque temos aqui um conjunto de pessoas que, mesmo depois de terminar o Covid, muito provavelmente farão, ainda por cima tendo em conta a evolução fantástica destas plataformas digitais, que permitem hoje em dia, eu assisti no outro dia a uma conferência em que eu parecia que estava dentro da conferência. Portanto, a pessoa falava e à volta dela surgiam dados, porque aquela plataforma digital permitia, esquece lá os PowerPoints. Isto entrou-se num mundo há uns tempos atrás havia os slides e havia os keynotes. Não, faziam-se uns vegetaizinhos para pôr num projetor certo, sim. papel transparente e não sei o quê. Muito giro. Depois vieram os PowerPoints e agora esta plataforma. Eu não saio de casa ou do meu local de trabalho, quando tenho que ter, para fazer isso. Isto liga um pouco àquela questão, ainda há bocado ficou meio no ar, ficámos por não responder, é um presente de junta, pode funcionar em teletrabalho. E eu aí cruzaria com o que tu agora referiste, que é, bom, tu certamente que segues os dashboards e os analytics todos. Exatamente. Eu posso estar, sei lá, vou dizer um disparate, eu posso estar na casa de banho e estou agarrado ao telemóvel a verificar a evolução do desempenho das atividades das minhas equipas de rua. Não achas que a administração pública, disso tudo que falaste, desculpa? Acho que isto vai ser um exemplo polémico, mas pronto. Não vai. Não achas que a administração pública, por isso tudo que falaste, não é um pouco uma ilha, ou seja, não está agarrado àquela peça de antiguidade e que resiste um pouco a todo esse teasing que descreveste nos últimos 10 minutos, e que tu és, no fundo, diz. Cada vez menos, sabes? O sentimento que tenho é cada vez menos. Tem-se visto um esforço muito grande da administração pública em procurar modernizar. Agora, o mesmo problema que eu tive em 2014, pensa agora isto em grande escala. Quer dizer, quando tens uma administração pública que se calhar nem sequer está habituada a usar um ambiente Windows, que é o mais básico, quer dizer, eu acho o Windows mais básico e quem gosta de ser mais evoluído usa o iOS, não é? E usa o OS X. O iOS é para os telemóveis, exato. Usa o OS X. Portanto, a ideia passa muito por de repente voltaste para um conjunto de pessoas que se calhar ainda se tinham adaptado à máquina de escrever e dizer agora esqueça lá a máquina de escrever e todo aqui um mundo atrás desta pequena caixinha, que ainda é mais pequena que a máquina de escrever que eu utilizava antes. Eu diria que essa é uma imagem que se calhar era muito real até 2005. Eu julgo que a administração pública, a partir de sobretudo a partir de 2002, 2003, começou claramente a entrar num processo de renovação, que passa também, obviamente, por a entrada de novos quadros, gente com um perfil já mais tech-friendly, mas a verdade é que também aqueles que já cá estavam há mais tempo fizeram um esforço notável de se adaptarem. Repare, eu dou este exemplo. Eu passei a minha infância até aos
5 anos sem saber sequer o que era um computador. Portanto, nunca tinha visto um computador na vida. Comparativamente, o meu primeiro computador veio aos 5 anos. O meu também, mas era um 48K que tinha menos capacidade de processamento que se calhar um relógio hoje em dia, não é? Um destes relógios smartwatch, digitais. certo, óbvio. Muito menos, muito menos. E mesmo assim era o suficiente para levar o homem à Lua, não é? Mas isto para te dizer o quê? Para dizer que eu, aos 5, 6 anos, tenho o primeiro contacto com um computador. E eu tinha um contacto com um computador com regras. Portanto, eu não podia distrair, eu só podia contactar com o computador 1 hora por dia, se tivesse feito os meus trabalhos de casa, e ao fim de semana. E o que é que fazias nessa altura? Recordas-te? Jogava, brincava um bocadinho na programação, porque eu achava aquilo fascinante. Não é? Eu nunca mais me esqueço a primeira vez que tive internet ligada em casa, já era muito mais velho, já tinha para aí 18 anos, acho eu. 18 ou Aqueles 19. modems de 54 capas, acho eu. De 56. Faziam aqueles barulhos, certo? E na altura achava o mundo está ali na porta, atrás do escritório, e eu sentia que o resto era uma gruta, não é? O mundo estava depois para lá do escritório. As minhas filhas parece que nasceram com um tablet Na mão, apenas. exato. É? E, portanto, só para tu teres noção, no outro dia, a minha filha mais nova, que fez recentemente 5 anos, ficou frustradíssima porque chegou à televisão, queria mudar um programa e começou a mexer na televisão a ver se aquilo... e começou a chorar a dizer que aquilo estava avariado. E, portanto, isto não foi agora, isto foi para aí ela fez 5 anos agora, mas isto aconteceu para aí há uns 2 anos. O que mostra como as crianças hoje vão chegar à idade que tu tens e à idade que eu tenho, com um conceito da interação digital completamente diferente. Quer dizer, eu sou um curioso disto, tu já nasceste como o meu primeiro telemóvel foi aos 19 anos. Quer dizer, sim, e na altura era assim uma coisa, não é? Quer dizer, eu tinha-me de facto portado muito bem naquele ano no técnico, não serviu de muito depois, mas repara, isto é fundamental para explicar o quê? Isto vai evoluir naturalmente e na função pública também vai, as pessoas vão acabar por abraçar isto de forma cada vez mais disruptiva também. Agora, acho que a função pública tem muitas vezes os melhores exemplos e os piores exemplos. Mas sinto que cada vez mais, e olho em redor, e vejo que cada vez mais organizações dentro da administração pública estão claramente a ser cutting edge, portanto estão na primeira linha, e Portugal em particular, tenho que o dizer com muito orgulho, está claramente na primeira linha a nível europeu. Eu tive a oportunidade de representar Portugal em prémios internacionais, e de repente vi-me confrontado com organizações que estavam a disputar com a Junta de Freguesia de Estrela um prémio internacional e que o orçamento que elas tinham para o projeto delas era o orçamento todo que eu tinha para a Junta de Freguesia. Portanto, e aquilo para elas era uma ínfima parte. E eles olhavam para mim e perguntavam, mas como é que você fez essa coisa extraordinária? E quando eu explico porque é que eu estava ali, eles isso é extraordinário. Mas como é que isso custou tão pouco? Certo. É Portugal. Não sei qual é a tua opinião, também não me quero alongar, já estamos a chegar ao fim, mas eu acho que um dos grandes exemplos também que temos hoje em dia é o caso da assinatura digital que temos com o cartão de cidadão, que também penso ser um pouco um caso único no mundo inteiro. Não tenho dados para o afirmar, mas parece-me de facto algo muito evoluído a nível da administração pública. E é sobretudo o futuro. Certo. Tu usas bastante ou não? Nós, tenho que o dizer em abono da verdade, porque eu acho que nestas coisas nós devemos ser também intelectualmente honestos, que esse salto aconteceu por causa do Covid. Nós temos tudo digitalizado na junta, menos o processo de assinatura. Porquê? Porque estávamos agarrados aqui a uma obrigatoriedade que na altura existia, que era a necessidade de existir a documentação estar assinada do mesmo modo que os termos de identidade. E, portanto, e no âmbito da legislação autárquica, ao contrário de algumas áreas da administração pública, continuava a estar obrigada a isso. E quando de repente surgiu esta legislação especial
para libertar as juntas de freguesia das assinaturas, permitindo que as assinaturas digitais pudessem, em muitos documentos, ter exatamente o mesmo valor. A partir daí, olha, foi aqui de tal forma que muitos, até no Executivo, havia pessoas que na altura foram apanhadas na curva. Porquê? Porque há códigos para isto, não é? E a maior parte da malta tinha o seu cartão do cidadão, mas não sabia quais eram os códigos que ativavam esta assinatura. E agora imagina o que é, de repente, diretores de gabinetes aqui da Junta, membros do Executivo, tudo a dizer, eu a dizer a toda a gente, agora vão todos à loja do cidadão e querem esses códigos todos, e de repente as lojas do cidadão não estão a funcionar. Certo, certo. Portanto, tivemos aqui um momento que eu diria que foi muito interessante, mas é mais um salto que estamos a dar. E o meu grande objetivo, e voltamos à questão inicial, que é, pode um Presidente de Junta estar a trabalhar em teletrabalho? Pode, mas eu não quero. Certo. Porque o Presidente de Junta tem aqui uma dimensão muito importante de poder contribuir para a tranquilidade da sua própria comunidade. E a tranquilidade nas pessoas não é na distância, é na proximidade. É elas saberem que me apanham na rua, salvo seja, mas eu sou muitas vezes, aliás, sou bastantes vezes, porque também tenho o privilégio de poder morar na minha freguesia, e portanto foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, e é onde eu hoje moro, é onde as minhas filhas fazem, graças a Deus, enfim, têm experiências muito semelhantes àquelas que eu tive no meu crescimento, e portanto, e as pessoas já me conhecem. E isso permite que elas me interpelem no meio da rua e que me digam, Sr. Presidente, olha, uma senhora muito engraçada, olha, eu essas modernices do GeoEstrela não consigo, o senhor tem que reparar o buraco que está à porta da minha casa todos os dias, que eu tenho que me lembrar sempre para não meter lá o pé, para não cair. E lá está, como nós não tínhamos recebido aqui, depois temos este problema, como o sistema de prioridades é montado à volta da plataforma digital e ele é muito carregado diariamente, depois aquelas coisas que que as pessoas não têm, não são tecno-otimistas e, portanto, não é não serem tecno-otimistas, não são utilizadoras, não são tech-savvies, não é? Portanto, não são utilizadoras de plataformas digitais, depois parece que é um bocado fora. Mas nós também, para isso, criámos neste nosso sistema uma capacidade que é quem liga para a Junta a reclamar, ou quem manda um e-mail para os reclamar. Sim, essas pessoas têm o apoio da Junta para transformar a sua reclamação numa reclamação GeoEstrela. Mas mesmo assim há sempre algumas que escapam, e então estas pessoas é muito engraçado, porque olha, eu essas tecnologias, eu não tenho idade para isso, o meu neto no outro dia tentou-me pôr isso no telemóvel, mas eu, olha, não, eu quero é o buraco reparado. E é verdade, as pessoas querem as coisas resolvidas. Luís, olha, estamos a chegar ao fim. És um orador nato, não que seja novidade para mim, mas já me Sou um chato, não digas isso. Essa é a forma simpática de és um chato, não te calas. Vamos ver os nossos. Isso deixarei para os nossos ouvintes para ver qual será o follow-up deste episódio. Mas queria, antes de passarmos para o nosso Automation Challenger, queria que me falasse um pouco, rapidamente, aqui um tweet do vosso podcast, porque também penso que seja uma coisa algo inovadora, uma junta de freguesia ter um podcast, que vou fazer batota, não te vou permitir que o recomendes no Automation Challenger, portanto quero que me fales aqui só 30 segundos do que é que se trata. É mais uma forma de gerar a tal proximidade. As pessoas muitas vezes querem ter a certeza que o Presidente de Junta está a par dos problemas que elas reclamam nas redes sociais, nas plataformas digitais, querem sentir que a pessoa que toma as decisões sabe do problema delas. E eu sei disso todos os dias. Às vezes não é evidente porque criamos todas estas ferramentas, mas eu acompanho. Eu acho que não há problema, nem desafio, nem dificuldade que eu não conheça no meu território. Seja do ponto de vista de infraestruturas ou de espaço público, seja do ponto de vista da situação individual de cada um. Isso é ambicioso, é ambicioso dizer. Não é ambicioso, é uma realidade. Só não conheço aquilo que não me chega. E mesmo assim conheço muito daquilo que não me chega, mas que eu acabo por lá chegar. Porque as redes comunitárias depois têm esta enorme vantagem. Agora, as pessoas precisam de sentir isso. E o podcast serve, sobretudo, para que as pessoas percebam que o Presidente está ciente da questão que lhes foi levantada, do desafio que lançaram, do problema, da reclamação que fizeram, mas mais importante do que isso, muitas vezes, são questões que não são de resposta é assim.
e que precisa de ser feito um devido enquadramento. E as pessoas têm direito a esse enquadramento. E, portanto, é uma forma de accountability da minha parte de dizer, eu estou aqui a responder às vossas reclamações, eu estou cá para ser criticado. As pessoas têm mania de dizer que, nós não... Não. O Presidente de Junta é para ser criticado, porque só sendo criticado é que pode ir dando resposta às questões. Agora, claro que há críticas destrutivas e há críticas construtivas. Eu ouço as duas e tento dar a mesma abordagem às duas. Claro que fico mais ou menos frustrado com críticas destrutivas do que com críticas construtivas. Eu gosto muito que me digam, há este problema, por favor resolva. Não gosto que me digam, há este problema, seu grande coisa, inútil. Nas redes sociais ou não? Um pouco. Sobretudo, tendo em conta algumas posições que eu achei fundamentais tomar. Ok. Fui muito trollado aí. E, portanto, enfim. Eu acho que faz parte. Exato, faz parte das pessoas que têm uma plataforma de follow já com alguma dimensão. Eu penso que nós aqui no Automation Talks, na Doc Digitizer, ainda não temos uma dimensão suficiente para recebermos esse burn. Mas eu acho que são dores de cabeça que nós até vamos gostar de ter. Luís, para finalizar, a Automation Challenger. Portanto, uma pessoa que sigas ou que recomendes seguir, um podcast que não o Aqui na Estrela e um livro aqui para a nossa audiência. Olha, grande desafio. Entretanto, no meio destas coisas todas, confesso que em determinado momento estava muito pouco preocupado depois com a dimensão do Automation Challenge. Mas eu recomendo o livro que estou a recomendar agora às minhas equipas, que é o Team of Teams do General McAllister. Eu tenho que dizer-te que eu tenho um problema com livros. Eu sou um indisciplinado nato. Eu sou um disciplinado nato porque... Vamos adivinhar, lês muitos princípios de livros. Não é princípios. Eu vou à procura dos livros. Eu nos livros tenho esta... eu vou ser insultado nas redes por causa disto. Eu raramente, obviamente com exceção de livros dos romances e de livros ficcionais, esses eu procuro lê-los do princípio ao fim. Mas a maior parte da minha preocupação literária está sempre centrada naqueles que são os meus desafios diários e, portanto, por isso é que eu fiz esta recomendação. E o que eu faço muitas vezes nestes livros, se tu visses o meu gabinete, aliás, já cá tiveste, portanto, eu tenho uma montanha de livros e as pessoas perguntam-me sempre, mas você leu isso tudo? E eu já li partes. Eu vou sempre à procura daquilo que eu preciso para me ajudar a preparar algo ou me ajudar a responder a algo. E, portanto, o Team of Teams, para mim, é um livro muito importante porque é um livro que está na base daquilo que foi a revolução que eu procurei implementar na organização dentro da Junta de Freguesia. E abandonar um pouco... fala-nos, na essência, das diferenças entre a organização clássica em árvore, não é? Aquela estrutura clássica da função pública. Depois aquela ideia de que não, vamos abandonar isso tudo e vamos criar uma organização em rede, portanto, que aconteceu aí no final da década de 90 e o princípio do século. E eu nunca vi, sempre achei que nem uma nem outra. Mas se calhar um bocadinho de uma e um bocadinho de outra. E o Team of Teams foi escrito por um jornal norte-americano, e ele explica o tal modelo das células que depois até deu origem à questão das células terroristas e não sei o quê. Portanto, tem essa dimensão. Ele transpôs isto para as organizações, demonstrando que as organizações modernas são pequenas e ágeis e têm que ter autonomia. E é isso, e é muito nisso que eu me revejo, e portanto é um livro que eu tenho falei dele porque é o livro que eu estou a recomendar neste momento à minha estrutura organizacional, às minhas chefias intermédias e aos meus diretores de gabinetes, para compreenderem a visão que eu quero que seja de implementação na Junta de Freguesia. O podcast, tu já me entalaste, eu não posso recomendar o Aqui na Estrela, mas tenho que te dizer que há uma variedade de podcasts. Hoje em dia há podcasts para tudo, não é?
E eu tenho-te a dizer que faço muito, enfim, diria que, como dizer-te, faço muita pesquisa sobre e por isso é que também abrangi o podcast no âmbito da minha comunicação da Junta de Freguesia. E, portanto, dizer-te este podcast ou aquele podcast, eu diria que no final do dia é assim um bocadinho limitativo. Eu gosto muito tenho uma pessoa com quem trabalho agora muito, que faz o Parágrafo, ele tem o podcast do Parágrafo, eu vou-me divertindo muito a ouvi-lo a eles, e portanto eu se calhar recomendaria o podcast do Parágrafo, que é aquele que me tem, dos podcasts que eu ouço agora, é aquele que eu ouço de forma mais recorrente. E depois o terceiro era... É uma pessoa, mas antes deixa-me dizer que fico profundamente triste que ouças o Parágrafo e não ouças o Automation Talks, que já me confessaste no início da nossa conversa que não tens tido tempo. De qualquer das formas, fica o Parágrafo. Mas fica já aqui também a nota de que acho muito interessante o modelo que vocês quiseram implementar e só mesmo por estes últimos 15 dias, enfim, têm sido mas muito desafiantes. E eu estou a reestruturar agora para o mês de janeiro as minhas leituras e os meus podcasts e este já está incluído nos que eu vou... Sinto-me lisonjeado. Estás a ver, eu agora tive um momento pai para o filho, que é o pai pergunta-lhe qual é o podcast que achas que eu devo preparar para o futuro e eu respondi-lhe o que eu costumo ouvir, não aquilo que eu vou ouvir a seguir. Certo. Depois, exato. Desculpa, e a última, que é para não te tomar mais tempo. Uma pessoa para seguir, que recomendes que sigas e que recomendes que todos sigamos, uma personalidade. Também não vou fazer aqui batata, não vale a que a Times disse, ou seja, a personalidade do ano da Times. Para quem não sabe, foi o Biden e a VP dele. Não, eu tenho-te a dizer que, enfim, perguntares a alguém da política quem é que é a personalidade que segue ou que de alguma forma o marca, enfim. Eu, como sabes, sou um político por natureza e portanto, isto cria-me aqui sempre uma dificuldade muito grande, porque o desafio que tu me estás a pedir é, meu amigo, exclui todos aqueles que tradicionalmente tu acabas por ter que seguir no âmbito até das funções que desempenhas. E, portanto, eu sigo um conjunto de pessoas. Agora, querer-te aqui, não quero cometer nenhuma injustiça e destacar uma, deixa-me refletir um bocadinho, que é para não ser politicamente incorreto. Mas escutar... Não tem que ser da esfera política. Continuamos aqui no âmbito daquilo que também não tem que ser sobre a automação ou inteligência artificial, algo que tu achas que projeta bem o futuro e que de alguma forma te identifiques minimamente. Sim, eu há uma pessoa que eu poderia dizer que tem sido para mim uma referência nos últimos anos. Não quero faltar à verdade, mas eu diria que seria mais nos últimos 2, 3 anos, porque tem sido alguém que, de alguma forma, tem representado uma certa... Muito daquilo que eu procuro implementar no funcionamento de uma junta de freguesia passa, e no âmbito do serviço público, passa muito por um conceito, que é o conceito do public value, do valor público, a valorização que as pessoas dão à atividade que a coisa pública, que a ação pública tem para a comunidade que pretendemos servir. E uma das pessoas, para mim, a pessoa, e que eu estou até a tentar ver se consigo ter cá no próximo ano, em princípio vamos conseguir, para fazer uma conferência, é o professor Timo Meinhardt, que é de facto, para mim tem sido uma referência, não só no âmbito daquilo que é a visão sobre o trabalho de serviço público, mas sobretudo a forma como nós podemos repensar os modelos de estruturação do serviço público para ele se adequar de forma clara àquelas que são as verdadeiras necessidades da comunidade que queremos servir.
das comunidades. Segues no Twitter ou uma newsletter? Como é que Como é que o sigo? Como assim? ou seja, como é que segues o trabalho dele? Ele tem uma página de Twitter em que vais seguindo o percurso dele, ele tem uma newsletter, ele tem uma página, ou seja, como é que segues a pessoa? No sentido, como é que tentas ter os updates do trabalho da pessoa? Ok. O que tu queres, de alguma forma, é que eu... ou seja, tem que ser alguém que... Não tem. Pode não ser. Ou seja, estava-te só a perguntar no sentido se havia alguma forma regular de seguir a pessoa. Não tem que ser um influencer, ok? Estava só a Ok. perguntar Não, se acontecia. eu sigo muito porque fui começando a ler sobre o trabalho dele e Ok, depois, a dada altura, fui de propósito conhecê-lo à Holanda ok. portanto, vou acompanhando o trabalho dele. O que tu querias era alguém para colocar no Twitter, era? Não. Fica a nota. Podes-me dizer o nome mais uma vez, por favor? Timo Meinhardt. Ok. Com Timo Y. Meinhardt. Ok. Fica a Timo nota Meinhardt. Mas para... se queres o Twitter, então eu vou-te dar o Insónias de Carvão, que é onde eu me procuro rir muitas vezes de mim próprio, apesar de eu não ter tido o privilégio Pois ainda não saíste. de passar pelo. Mas ensina-nos muito e se há assim alguma coisa para seguir dessa forma, então olha, é o Insónias. Ok. Bom, estamos com mais de 1h15. Não era suposto. O nosso target devia ficar nos 45 minutos, Luís, mas foi aqui uma agradável conversa. Resta-me dizer aos nossos ouvintes, mais uma vez, para nos seguirem, subscreverem o canal nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, o habitual, e que subscrevam e que ouçam e que não percam o próximo episódio, porque vamos ter aí bastantes convidados.